Quero dizer a todos que, para marcar ainda mais este momento inicial, ouviremos a doutora Débora Prates Barbosa e já comunicam que a diretoria do Conselho Federal, por proposição do diretor tesoureiro, está elaborando o Estatuto em Braille, Estatuto da Advocacia em Braille, que queremos lançar. Hoje nós temos, ministro de Gestão, cerca de 1.200 advogados deficientes visuais. Percebam, portanto, que se trata de um contingente de colega bastante significativo, mas bastaria que tivéssemos um advogado deficiente visual, porque ele deveria merecer o apoio, o braço forte da Ordem dos Advogados do Brasil em seu favor. E eu tenho certeza que o ministro Dias Toffoli vai nos honrar ainda um pouco mais com sua presença, para que possamos ouvir a nossa colega advogada, e logo em seguida teremos o momento de que iremos lhe entregar uma placa de homenagem. Doutora Débora terá a palavra nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos da minha alegria, proposital, de estar aqui com vocês. E primeiro eu falo fora do microfone, e agora sim eu quero falar, né, a gente repete, é uma honra eu estar aqui com todos vocês. Eu quero dizer o seguinte, porque eu falei fora do microfone, eu já quero agora aproveitar, fazer com todos, eu sou uma militante, eu já quero fazer com todos um exercício de acessibilidade atitudinal. Falo de direitos humanos e o cego, ele vê com os ouvidos. Então, quando falo fora do microfone, as pessoas cegas, deficientes visuais, que estão aqui nesse contexto conosco, elas direcionam a cabeça para a minha voz. Enquanto eu falo no microfone, as pessoas cegas ficam perdidas, elas não sabem se olham para a direita ou para a esquerda, porque, em regra, as vozes saem pelos alto-falantes, que ficam nas laterais e muitas vezes atrás. Então, as pessoas cegas, elas ficam fora do contexto. Elas têm um comportamento até de piedade da sociedade. Puxa, coitado, nem está sabendo para onde é que está olhando, como é que pode viver sozinho assim. Então, eu sempre que tenho oportunidade de falar em público, que eu uso o microfone, eu falo fora do microfone e depois, então, eu falo no microfone. Então, feito esse exercício, direitos humanos, de acessibilidade atitudinal, então eu quero agradecer essa oportunidade do segmento das pessoas com deficiência estarem nesse conselho e, em especial, ao querido presidente solidário Marcos Vinícius e aos conselheiros que tiveram a sensibilidade de permitir que eu hoje estivesse aqui, esse honroso convite. Então, é muito importante para o nosso segmento das pessoas com deficiência ocupar um lugar aqui nesse conselho, como eu estou agora, podendo falar a todos. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas sofrem ainda hoje, em 2014, o fenômeno da invisibilidade que nós sofremos desde o início da civilização. Então, é muito bom nós estarmos sendo vistos, nós estamos sendo enxergados, e isso é um progresso para nós. Então, aqui eu quero dizer a vocês da minha luta, que foi anunciado, até por isso estou aqui, contra o peticionamento eletrônico inacessível. Muito importante eu dizer que as pessoas cegas, os advogados cegos, eles querem sim o peticionamento eletrônico, que para nós será de grande valia, será maravilhoso, porque nós teremos acesso por inteiro aos processos. Nós não vamos precisar mais que pessoas tirem xerox para a gente, para depois nós podermos escanear e passar para a nossa forma de leitura através dos nossos leitores de tela. Mas nós fazemos uma ressalva. Nós não podemos permitir que o CNJ nos enfie goela abaixo, desculpem a expressão, um peticionamento eletrônico absolutamente inacessível. Inacessível aos advogados cegos, inacessível aos advogados que estão nos cantões do nosso Brasil, que quase 50% dos municípios brasileiros ainda não têm banda larga, o que inviabiliza para esses profissionais o manuseio com a tecnologia do peticionamento eletrônico.
eletrônico. Então, aqui ninguém é contra o avanço, aqui o advogado cego não é contra o peticionamento eletrônico. O que nós somos contra é que se dê as costas, o Poder Judiciário, o CNJ, dê as costas à nossa Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é o único documento internacional com status de emenda constitucional, é o 5º 3 da nossa Constituição, que dá essa possibilidade das nossas normas só poderem serem reformadas de forma especial, de forma que nós estaríamos um pouco agasalhados pela arbitrariedade de muitos. Mas isso também não foi suficiente para que o CNJ fizesse o peticionamento eletrônico de acordo com as normas internacionais de acessibilidade web, ou seja, pelo consórcio W3C. Então, o que aconteceu? O CNJ, aliás, antes, nós temos um jargãozinho que diz assim, nada sobre nós sem nós. E aí é que a gente fica passado em constatar que o CNJ, ele coloca no ar um peticionamento eletrônico sem antes ter sido testado pelo seu advogado cego, pelo seu usuário cego, para saber se ele estava de acordo. Eu ainda, outro dia, lendo uma matéria na revista Consultor Jurídico, estava lá dito que um representante do CNJ, ele disse que o avião já decolou. E agora não tem mais volta. Mas eu quero dizer que a nossa união fará a força e toda a diferença para que esse avião que decolou defeituoso, ele volte à pista, ele volte ao aeroporto, sim. Porque nós somos sujeitos de direito, obrigada, e de obrigação. Então, muito humilde seria do CNJ, através do seu presidente, o ministro Joaquim Barbosa, que ele reconhecesse que o avião decolou e ele tem defeitos sérios. E se nós não segurarmos, nós não obrigarmos a essa volta, não perpétua, mas essa volta temporária, até que seja adequado, nós todos vamos explodir no ar. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Quando eu percebi o peticionamento eletrônico e eu percebi que as entidades não viam, não falavam, e eu falava sozinha, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu procurei, dentro do regimento do CNJ, uma medida que fosse direto ao ministro Joaquim Barbosa. Por que eu fiz isso? Eu tinha aí à minha disposição a recomendação 27 de 2009, que é tudo de bom na vida das pessoas com deficiência, onde o CNJ recomenda aos seus administrados, a administração do Poder Judiciário, que eles retirassem todas as barreiras que de alguma forma pudessem obstaculizar a vida dos advogados e das pessoas com deficiência na justiça. Mas ele deu de ombros, quer dizer, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. E nós, advogados, militantes, não podemos nos curvar a esses desmandos. Então, eu entro com a reclamação na esperança, claro, com base nessa recomendação, porque eu sabia que, pelo regimento, ela cairia com o ministro-presidente, com o presidente do CNJ, o Joaquim Barbosa, porque eu pensei assim, olha que tola, que boba fui eu. Eu pensei assim, bom, sendo o ministro Joaquim Barbosa uma pessoa negra, ele integra os grupos sociais vulneráveis, tanto quanto Débora Prates, pessoa com deficiência. Então eu pensei assim, eu terei um julgador de direito, porque ele vai aplicar a nossa convenção, e terei um julgador de justiça, porque ele tem olhos, ele terá a sensibilidade necessária que ainda hoje muitos dos nossos julgadores não têm. Então eu falei, poxa, eu estou com tudo e muita prosa. Então eu entro com essa reclamação e eis que eu fiquei petrificada e eu ainda peço, com base no regimento, que por eu ser deficiente, por todas as evidências que eu estava entrando com aquele procedimento, que eu soubesse da decisão via telefone, via e-mail. Ora, se eu reclamo que o peticionamento eletrônico é inacessível, seria até uma contradição eu receber a notificação pelo site virtual, não faria sentido. E qual foi a minha surpresa? Que os dias vão se passando e eu nada recebo e eu insisto no telefone até que eu soube por uma voz feminina que já havia sido julgado e que o ministro Joaquim Barbosa disse não.
que eu não tinha apresentado nenhuma razão que justificasse uma antecipação, digamos, da tutela, porque não é administrativo, mas, vamos dizer, da antecipação do que eu precisava, porque não havia nenhum prejuízo irreparável ali que pudesse justificar. E que eu continuasse, sim, a pedir ajuda a terceiros para eu exercer a minha profissão. Então, eu pergunto a vocês, queridos colegas solidários, o que é algo grave, o que é algo que justifique uma medida antecipatória. Eu sou posta para fora da minha profissão, eu perco os meus alimentos, eu ainda sou humilhada, passo pelo vexame de ter que pedir aos meus colegas que pare o seu serviço. Querido presidente Marcos Vinícius, para, por gentileza, o que o senhor está fazendo para ajudar aqui a ceguinha a passar a sua petição eletrônica. Isso é fora de propósito, isso é desumano, isso é vil, nós permitirmos que o CNJ faça isso conosco. Obrigada. Obrigada a vocês pela solidariedade. Então, aí o que eu pensei? Eu não tive outra opção. Eu pedi uma audiência com o nosso ministro de Direito e de Justiça. Eu faço questão de dizer isso, de Direito e de Justiça. Então, o nosso querido Ricardo Lewandowski, que solidariamente ele abriu uma pauta para mim quando ele tinha N coisas, nossa, pessoas para receber, e ele me abre essa pauta e eu tive a oportunidade de contar para ele da nossa convenção que não estava sendo cumprida, que estava sendo rasgada, é a própria Constituição. Eu tive a oportunidade de dizer a ele, por exemplo, que eu acho um absurdo a nossa Constituição no meio físico ser vendida sem o anexo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ora, se ela é a própria Constituição, não faz sentido os brasileiros não conhecerem a existência, porque não aplicam. Então, não aplicam porque não conhecem. Nós precisamos fazer conhecer. E também no meio virtual, nós também não temos ali na Constituição a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, eu tenho a tristeza de contar para todos que os ministros do Supremo Tribunal Federal não usam a Convenção. Mas como que não usam? Se é a própria Constituição, então isso é um absurdo, e nós não podemos permitir que isso aconteça. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele me ouviu, ele permitiu que eu dissesse isso. E então ele tomou, claro que ele conhecia, mas fica esquecido, porque nós, pessoas com deficiência, como nós sofremos o fenômeno da invisibilidade, nós também nos retraímos, porque ninguém gosta de ser discriminado. Claro que ninguém gosta, isso dói, claro que dói. Então, o que a gente faz? A gente se esconde, a gente não participa, também nós somos culpados por essa invisibilidade. Não é só da parte da sociedade, os deficientes têm que se fazer presentes. Eu estive no Rock in Rio, brigo agora com o Rock in Rio, vamos propor, através da nossa OAB-RJ, uma ação coletiva, danos morais. Por quê? Porque eu estive lá falando o tempo todo, esse espaço é inacessível, nós temos o direito de estar aqui. E eles tripudiaram, e continuou inacessível. E na nossa área, onde podiam estar as pessoas com deficiência, que eles diziam que era com segurança, nós tínhamos uma cratera, um buraco no meio, à espera do meu pé. Eu dizia assim, poxa, vocês então estão esperando o quê? Que além de eu ser cega, eu saia na cadeira de rodas. Só pode ser uma coisa dessas, porque a desumanidade das pessoas chega a esse ponto. E eu fico imaginando, serão as pessoas tão más? Será o Poder Judiciário tão mal assim? Ou será uma falta de nós mudarmos a cultura, como acaba de falar o nosso querido ministro aqui ao lado? Então, eu falo o quê? Eu falo acessibilidade, atitudinal. Todo mundo fala, vamos mudar hábitos. Sim, eu concordo, eu acho que a saída é a mudança de hábitos. E isso o que significa? Acessibilidade atitudinal, campanhas, nós darmos conhecimento para a sociedade das nossas necessidades, que nós somos iguais e que deficiente, meus queridos pares, é o Brasil. O Brasil é deficiente, eu não sou.
Eu tenho obstáculos que o dever do Estado é retirar esses obstáculos para que eu possa exercer em condições iguais as mesmas oportunidades que todos aqui podem exercer. Aí sim, eu vou conseguir conquistar a igualdade. Essa é uma conquista. Mas para eu ter essa conquista, eu gostaria que vocês imaginassem um boneco. Do seu lado esquerdo nós temos a acessibilidade, o tronco nós temos a oportunidade, do meu lado direito nós temos a igualdade. Para eu conseguir a igualdade, eu preciso da oportunidade e esta tem que estar acessível. Então, a acessibilidade é tudo, ela está na nossa vida no dia a dia, ela está no nosso viver diário, ela está na Constituição desde que a gente abre e ela fala no direito à igualdade, no direito à cidadania, nos princípios fundamentais que eles devem ser obedecidos, eles têm que ser obedecidos por toda a sociedade. Então, eu quero aqui deixar um pouquinho dessa nossa experiência, da nossa alegria de eu poder representar o segmento das pessoas com deficiência e trazer a vocês um pouquinho daquilo que nós passamos, dizer a vocês que a saída é atitudinal, sim, a saída não está nos livros, a acessibilidade atitudinal, ela não pode ser encontrada em nenhum livro de doutrina, porque significa solidariedade é igual a sentimento. E sentimento você não encontra nos livros. Nós não aprendemos nos bancos das nossas universidades. A solidariedade, eu estou aqui, minha gente, para transbordar esse meu sentimento, essa minha mágoa, essa minha necessidade, para que eu possa contaminar a cada um dos senhores que estão aqui presentes. Aí sim, nós vamos ter a oportunidade de um mundo melhor para todos. E ele está nas nossas mãos. Eu falo sim do desenho universal, da acessibilidade universal, que já foi pensada desde 85 e hoje ela está dentro da nossa convenção, que são bens e serviços ao alcance de todos, fora da visão do homem comum, do homem padrão. As diversidades existem como elas são e não como a sociedade gostaria que elas fossem. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês e quero dizer o seguinte, como o nosso presidente deixou aqui recheado de vários pensamentos bacanas de vários autores que fazem a nossa civilização, eu também gostaria de encerrar, não vou tomar mais o tempo de vocês, mas com um pensamento de Albert Einstein que eu acho assim muito bacana, bem legal de eu deixar para vocês. Ele diz assim: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. É isso. Obrigada. Ah, meu Deus! Percebam como é um ato também transformador e revolucionário poder ouvir e homenagear uma colega advogada que supera tantos obstáculos, ao mesmo tempo que homenageamos o magistrado da mais alta corte de justiça do país, que certamente também, por esse motivo, sente-se ainda mais honrado e homenageado, como estava a me confidenciar nesse momento. E queria citar mais não um pensador, mas um ideólogo da civilização, um símbolo de dias melhores para todos, que é Jesus Cristo. Quando ele foi dedicar ao mendigo, em um sábado, que era o dia de jejum, alimentos. Pediu que servisse alimentos a um faminto. Quando se disse: mas Senhor, hoje é um sábado, dia de jejum. Então ele refletiu: mas o jejum existe para quem tem comida, o jejum existe para quem nesse dia terá que fazer o sacrifício, não ao mendigo. Porque, concluiu Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Assim também, as leis foram feitas para o homem e não o homem para as leis.
E o processo judicial eletrônico ele deve ser um instrumento de acessibilidade de todos e não um instrumento de exclusão. Isso que está, o ser humano, que é a matéria-prima da nossa Constituição Federal, o centro gravitacional da Constituição da República, é o que deve nos unir a todos enquanto civilização, e por isso que há esta pertinência de homenagear o ministro da Suprema Corte do país e a advogada Débora, porque ambos têm o ser humano como suas matérias-primas. Saudando o presidente Pedro Henrique de Pernambuco, o presidente Felipe Santa Cruz do Rio de Janeiro, gostaria de convidar a advogada Débora para integrar a Comissão de Tecnologia de Informação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas vou propor. Presidente. Pois não. Eu gostaria de propor que também a nossa colega... Também fica aceita, Heraclide, sua proposição, ela integrará a Comissão de Igualdade do Conselho Federal da OAB. Será uma grande honra, presidente. Gostaria de passar à colega uma homenagem utilizando o sistema Braille. Então, está escrito em sistema Braille, a colega pode sentar. Homenagem que o Conselho Federal da OAB presta à advogada Débora Maria Prates Barbosa, parabenizando-a pela vitoriosa iniciativa ao impetrar o mandato de segurança número 32751 no Supremo Tribunal Federal, que lhe garantiu o direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário. Muito obrigado, colega advogada.